cê tá. Hoje tem gigantes da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Assustou muito a questão do Textor falar, porque eu nunca falei, você não vai pegar uma entrevista minha sobre fair play financeiro. Não vai pegar. Eu defendo o Vasco. Não soco parede, quebra as coisas dentro de casa, mas eu não vou deixar de ser Vasco. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, conectados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Você tá ligado aqui no canal Vascaíno desde sempre, eu me chamo Álvaro Silva, estamos juntos para falar do nosso Vasco. Eu vou trazer informações para vocês e é claro, a gente vai dar aquela opinião, vai dar aquela repercutida nos assuntos, né? Sabe que aqui no nosso canal não tem muro, né? Tem uma coisa que não, uma parada que não tem aqui no meu canal é muro, não tem esse negócio de ficar em cima do muro, ou é ou não é, né? Já diria, né, um grande amigo meu e ex-patrão, né, o seu Júlio, né, ele falava, não existe mulher meio grávida, né? É por aí. Então aqui no meu canal não tem meia opinião, ou é ou não é. Brincadeiras à parte, né? É o seguinte, logo de cara eu desejo para vocês uma ótima noite. Você que tá aí nesse fim de noite indo se deitar, de repentemente tá chegando da balada, chegando do serviço nesse sabadão aí, boa noite. Mas como já passou de meia-noite, para você que tá trabalhando, tá indo trabalhar, tá levantando aí pela manhã, tomando aquele cafezinho esperto, domingão, naquele jeito, né? Um ótimo dia, então. Então é o seguinte, boa noite e bom dia. Tamo junto aqui, sabe por quê? Não sabe por quê? É porque tá começando mais um Madruga Vasco com Álvaro Silva. E nesse Madruga Vasco, nessa edição aí de sábado para domingo, nessa madrugada de domingão, meus amigos, logo de cara eu peço para você que ainda não se inscreveu, se inscreva, dê essa força aqui para nos ajudar, a gente que faz um trabalho dia após dia aqui em relação ao nosso gigante da colina. Deixe também o seu like ou dislike, né, o gostei ou não gostei, para ajudar o YouTube a recomendar o nosso conteúdo para as pessoas interessadas no assunto. E também tem embaixo escrito compartilhar, você vai clicar em cima, já vai direcionar, você clica lá no seu símbolo do WhatsApp, pronto, já compartilha lá nos seus grupos de WhatsApp, nos seus contatos favoritos, coloca no seu status, não sei, dá essa força aqui pro amigo para ajudar, né, a plataforma a recomendar o nosso vídeo. Logo de cara é o seguinte, vamos falar do Pedrinho, né, que deu um tapa de luva aí daqueles, né, vamos dizer assim, na fuça do John Textor, né, que falou o que quis e ouviu mais uma vez o que não quis. Vamos falar também aí sobre o nosso elenco, sobre Vasco e Atlético Paranaense, vamos falar também sobre o Vasco Associativo, sobre a SAF, sobre a capa, sobre o jogador que chegou, o jogador que pode chegar, né, entre outras situações, beach soccer. Então acompanhe o nosso conteúdo até o final. Dito isso, agora logo de cara, né, meus amigos, vamos adentrar aqui no nosso conteúdo, falando aqui da situação do John Textor e Pedrinho, né? O John Textor que perdeu mais uma vez. Há poucos dias, vocês sabem disso, a gente repercutiu aqui no canal, todo mundo repercutiu na verdade, né? Essa treta nacional aí, que dá gosto de ver. Quando a gente tem um presidente que tem representatividade, vascainidade, né, chamado Pedro Paulo de Oliveira, conhecido pela massa cruzmaltina como o nosso querido Pedrinho, né, aí é diferente. Quando tinha um outro cara chamado Jorge Salgado, todo mundo sambava na cara do Vasco e ficava por isso mesmo. Mas agora a gente tem um presidente super, hiper, mega identificado, né, um presidente de arquibancada, assim como eu e vocês, torcedores e torcedoras do Vasco. Fato é que o John Textor, né, para começar, já falou bobagem, falou que o Pedrinho estava lá na reunião na CBF na última segunda-feira. O próprio Pedrinho falou, não estava lá, quem estava era o Carlos Amoedo, CEO da SAF. Enfim, o Pedrinho deu uma série de respostas ali, quebrou ele na emenda. Aí, o que acontece? A gente tomou posse aqui de uma entrevista, de um corte, na verdade, que o Pedrinho concedeu em São Januário.
Gente, mas ele bateu, mas bateu bonito, tá? Então é o seguinte, para não ficar só no que eu tô falando, acompanha esse trecho rapidinho que eu já volto. Posso chamar de treta, cara? Me assustou muito a questão do Textor falar, porque eu nunca falei. Você não vai pegar uma entrevista minha sobre fair play financeiro. Não vai pegar. Eu defendo o Vasco. Ele tem que defender o Botafogo. E eu não sei por que ele está implicando comigo. Eu não sei o que ele quer comigo. Eu não sei o que ele quer com o Vasco. Mas enquanto eu for presidente, todas as vezes que ele me citar ou citar o Vasco, ele vai ter uma resposta à altura. É isso aí, né? E uma coisa que me chamou a atenção é que ele falou que toda vez que alguém tentar diminuir, né? Que alguém tentar aí mexer com o Vasco, vai ser assim, né? E o Pedrinho perguntou, eu não entendo o que ele tem comigo, o que ele quer comigo, o que ele quer com o Vasco. Pedrinho, eu sei, Pedrinho, mas calma, não foi um passarinho americano que pousou aqui no meu ombro e falou umas palavras em inglês, tá? Fica tranquilo, eu não coloquei uma IA, né, uma inteligência artificial para espionar o John Textor, mas eu sei o que é. Eu sei o que é, Pedrinho. Eu sei, torcedor, vou contar pra vocês aqui, não conta pra ninguém não, hein. Ó, boquinha de siri, naquele jeito, tá? Segredo, ó, dedinho aqui, ó, dedinho. Vamos selar com o dedinho aqui, segredo? Então vamos lá. O John Textor tá dando todo esse ataque de fralda aí, esse ataque de pelanca aí. Sabe por que é? Sabe por que tá dando todo esse ataquezinho aí? Vocês não sabem porque o John Textor tá dando esse piti com o Vasco? Porque ele arrumou problema com o Palmeiras ano passado, e com razão, na minha opinião, com razão. Tá? Comigo o papo é reto. Tá? A gente tem essa união com o Palmeiras, aí até a página 2 também, na arquibancada ali, coisa e tal. Porque dentro de campo não tem esse negócio não. Quando eles têm que empurrar no Vasco, eles empurram, entendeu? Então é amizade até a página 2. Mas não tem nada contra o Palmeiras não. Até gosto muito ali da galera do palmeirense, Palestra Itália, eu que sou descendente de italiano, mas eu sou muito Vasco. Mas a questão não é essa. Mas ele arrumou treta com o Palmeiras, porque o Palmeiras estava ganhando tudo. Né? É o bicho papão aqui no futebol brasileiro, é o Palmeiras. Aí ele arrumou treta com quem? Com o Palmeiras. Correto? Aí, agora ele tá começando a querer arrumar treta com o Mulambo. Por quê? Porque tá vendo que o Mulambo tá reforçando e contratou até mais caro do que ele. Isso já doeu ali no ego do homem. Tá? E outra coisa, sabe por que toda hora o John Textor quer entrar numa com o Vasco? Não sabem. Porque hoje, gente, hoje o Vasco tá gastando menos, mas tá montando um time competitivo. O Vasco, o Pedrinho acabou de entrar, tem 6, 7, 8 meses, o Vasco já briga no G8 do Campeonato Brasileiro. O Vasco já disputa uma quarta de final de Copa do Brasil com chances muito grandes de se classificar para uma semifinal na próxima quarta-feira. O Vasco hoje tem 3 jogadores para fazer a função de camisa 10, Dimitri Payet, Felipe Coutinho e Maxime Domingues. O Vasco hoje tem um leque aí de volantes, quando o Paulinho e o Jair voltarem. O Vasco hoje tem um centroavante que é de causar inveja, inclusive no próprio Botafogo, que tem o Tiquinho Soares, que é bom jogador, mas o Verratti é melhor do que o Tiquinho Soares, é mais decisivo, balança mais as redes. E o Vasco tem uma torcida apaixonada. O Vasco, por exemplo, trouxe um Felipe Coutinho que não foi cheque que fez Felipe Coutinho chegar no Vasco, sabe? Assim como, por exemplo, o Alan foi jogar no Botafogo, assim como, por exemplo, outros jogadores foram jogar no Cruzeiro, assim como, por exemplo, o Memphis Depay aí vai pintar no Brasil para jogar no Corinthians. Não foi por um cheque gordo que o Felipe Coutinho veio jogar no Vasco. Ele veio jogar no Vasco porque ele é bacalhau, porque ele pediu, ele falou, eu quero o Vasco. Aí o John Textor tá vendo isso tudo. Aí como se não bastasse, o que o John Textor tá vendo? Que o nosso São Januário vai fechar daqui a pouco e a gente vai ter um estádio novo daqui 2, 3 anos no máximo. Um estádio para 40, 50, talvez para quase 60 mil torcedores. De primeiríssimo mundo, a arena, o estádio mais moderno do futebol brasileiro, vai ser o do Vasco daqui 2, 3 anos. Então, é por isso, Pedrinho, é por isso que o John Textor tá dando ataque de pelanca, tá ficando maluco, tá arrancando os cabelos. É por isso, né, que o Mulambo tá fazendo de tudo para contratar quem pode e quem não pode, para aproveitar o momento que tá surfando na onda. É por isso que o Fluminense, ficou quietinho, tá brigando lá para não cair, acabou, né? Você não vê mais nenhum tricolor falando nada. E é por isso que os botafoguenses já estão começando, a se tremerem, porque eles sabem que hoje, nesse dia 8 de setembro de 2024, o Botafogo, os 11 do Botafogo são melhores do que os 11 do Vasco, mas ainda assim, quando joga, dá jogo, dá match, porque o último jogo entre Vasco e Botafogo foi 1-1 em São Januário, com chances do Vasco ganhar. E hoje eu arrisco a dizer, viu, o time do Vasco evoluiu muito daquele jogo para cá. Evoluiu muito, né? Inclusive o Vasco virou a chavinha desde aquele jogo contra o Botafogo para cá. Então é por isso que eles ficam se tremendo, que eles ficam se doendo todo aí com esse medo, porque eles sabem
que é questão de tempo, mais dia, menos dia, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, o Vasco vai voltar para as cabeças, já está voltando aos poucos e a tendência é ano que vem a gente evoluir ainda mais. É só por isso, tá, gente? É só por isso. Brincadeiras à parte, agora eu quero falar com vocês aqui sobre os jogadores do nosso elenco, né? Começar a falar aqui do nosso camisa 10, do Dimitri Payet. Ele concedeu uma entrevista à mídia, à imprensa francesa, sobretudo para o L'Équipe, né, o principal jornal da França e um dos principais do mundo, né, quando se trata aí dos tabloides desportivos. E o L'Équipe divulgou ali uma reportagem, uma matéria, onde o Dimitri Payet elogiou muito o Pedrinho, né, o presidente do Vasco, e o Rafael Paiva, o atual treinador da equipe. Ele exaltou o Pedrinho e falou assim: o novo presidente, Pedrinho no caso, trouxe boas ideias, o novo. Eu acho que quando ele fala o novo presidente trouxe boas ideias, ele fala o novo, né? Eu acho que ele quer dizer do Pedrinho, né? Tipo assim, não o outro que tava, né? Tipo assim, um Salgado, será que é isso? Não sei. Brincadeiras à parte, já deu aquela elogiada maneira no presidente, né? E aí depois falou do Rafael Paiva. O técnico Rafael Paiva nos colocou de volta ao caminho certo, né? Então olha aí como é que é forte essa parada aí, que muita gente deixa passar batido isso, né? Então o que ele tá querendo dizer? O Dimitri Payet disse aqui, olha só, com o Ramon Dias, o time se perdeu. Com o Álvaro Pacheco, o time ficou em trevas, né? Numa escuridão total. Agora, com o Rafael Paiva, o time está no trilho, no caminho certo novamente. Então, bem bacana essa situação aí que o Dimitri Payet concedeu uma entrevista ao L'Équipe. Isso aí ganhou mídia, né? Em toda a Europa, esses elogios que o nosso camisa 10 fez ao nosso presidente e ao nosso treinador. Ainda falando do elenco, os nossos jogadores se reuniram nesse sábado, conhecido como ontem, né? Após ali a rotina de treinamentos, o nosso elenco que treinou no CT Moacir Barbosa nesse sabadão, e é o seguinte, os jogadores se reencontraram depois ali do horário de trabalho, né? Vocês estão acompanhando essa imagem aí, todo mundo chique, né? De branco, parece aí que é um batizado, de repente um casamento ou um Réveillon, né? Só que Réveillon não é que nós estamos em setembro, mas ficou bem bacana porque a gente vê aí, ó, do 1 ao ponta esquerda, vários jogadores do Vasco. E do 1 ao ponta esquerda não sei, né? Mas que eu não estou prestando atenção direito na foto aqui, também na correria. Mas vários jogadores do elenco aí naquela união, que foi o que eu trouxe para vocês no vídeo de ontem. Então esse é muito bacana, o grupo unido, um grupo fechado. Tiba, não sabemos se ele vai ser titular, mas que ele vai para o jogo, pelo menos no banco de reservas, ele deve ficar, tá? A situação da zaga até o momento segue, entre aspas, de forma indefinida, mas a gente já sabe, né? Que provavelmente para a vaga ali do João Vitor deve entrar ou Léo ou Rojas, né? Porque o João Vitor está suspenso, tá, gente? E a comissão técnica do Vasco também faz questão, né? O Vasco está trabalhando com a logística, né? Já para ter aí Puma Rodrigues e Jean Davi, ambos os atletas convocados para suas respectivas seleções. O Vasco trabalha com a possibilidade real desses dois jogadores já estarem em solo brasileiro, para ser mais exato, em Curitiba, antes da partida, né? Antes de quarta-feira, para se unirem ao elenco, para pelo menos ficarem ali no banco de reservas entre os jogadores relacionados, tá, gente? Esse é o registro que eu tinha para trazer para vocês do jogo, da partida do próximo meio de semana. Agora uma atualização que você já deve ter tomado conhecimento é de que a Capa, né, a atual fornecedora de material esportivo do nosso gigante, o Vasco que segue no mercado buscando fornecedor de material esportivo, né, o contrato com a Capa terminaria no fim desse ano, porém, todavia, entretanto, alguns dias atrás a diretoria do Vasco anunciou uma prorrogação desse contrato, né, um acréscimozinho ali que seria até março, né? Mas tomamos conhecimento nesse sábado, né, de que o Vasco, em comum acordo com a empresa italiana, decidiram estender esse contrato por mais 2 meses, até maio, tá, gente? Então, isso mesmo, né? O Vasco acertou a extensão do contrato com a Capa até maio do ano que vem, em comum acordo. Inclusive, a Capa já preparou, né? Está prestes a exercer o lançamento, né? Isso mesmo, está prestes a lançar a nova terceira camisa, o nosso uniforme número 3 do Vasco da Gama. Esse lançamento deve acontecer no mês que vem, conhecido também como o mês de outubro, tá, gente? Mas nada disso que eu estou falando para vocês impede do Vasco trazer outra empresa para ser a nossa fornecedora de material esportivo. A própria Capa já sinalizou o interesse em renovar com o Vasco, a ver,
É claro, nada é de graça, vão ter que colocar muita grana na mesa para isso acontecer. Ainda rimou, né? Aí tem a Nike, que ainda tem interesse, a Puma tem interesse, a Mizuno estaria bastante interessada também, a New Balance parece que chegou a cogitar aí a possibilidade de fornecer material para o Vasco. Então fica para vocês aí o registro, né, a título de informação, que a Capa está prestes a lançar a camisa 3 do Vasco em outubro, né, e teve o seu contrato aí estendido até maio, né, para evitar ali naquele período, naquela entre-safra, quando sai uma empresa para entrar outra, né, o Vasco está fazendo isso justamente para evitar, né, de ficar um espaço aí 2, 3, 4 meses o Vasco sem material esportivo. Por isso aumentou um pouquinho esse contrato com a Capa para não ter perigo disso acontecer. Aí sim, depois que fechar com uma nova fornecedora, essa nova fornecedora, no caso, entraria ali depois de maio, vamos dizer assim, a partir de junho, né, conjecturando já como nova fornecedora do nosso gigante. Agora eu quero falar com vocês aqui, tá, gente, é sobre a SAF do Vasco, uma outra atualização. Vinícius Gonçalves é o novo diretor de comunicação da Vasco SAF, tá, gente? Ele que trabalhava no nosso Vasco associativo, no CRVG, agora ele está sendo transferido para a SAF e será aí o novo diretor de comunicações do nosso gigante, tá, gente? A Patrícia Gregório vai assumir a vaga, né, deixada por Vinícius Gonçalves no Vasco Associativo. Patrícia Gregório já trabalhou no Vasco em 2011, sendo assessora de imprensa, ela que volta ao gigante agora, né, para preencher a lacuna deixada por Vinícius Gonçalves que agora, né, assume a vaga, o cargo de diretor de comunicação do nosso gigante, tá, gente? E agora uma atualização para vocês envolvendo o nosso Vasco da Gama associativo, tá, gente? É o seguinte, que Pedrinho pretende incluir regras de responsabilidade fiscal no Estatuto do Vasco, tá, gente? Essa notícia quem trouxe no último sábado foi o canal aqui, o Podcast Cruz Maltino, aqui no YouTube, tá? Então, segundo o Podcast Cruz Maltino, o Pedrinho, né, já tem um projeto bem encaminhado, ele pretende, né, gente, implementar, né, regras, ou seja, regras de responsabilidade fiscal no Vasco. O que é isso, Álvaro Silva? Gente, regra de responsabilidade fiscal nada mais é do que, vamos dizer assim, aquele presidente que entrar no Vasco, pegar o Vasco, por exemplo, devendo 800 milhões de reais e entregar um Vasco devendo 900, ele vai ter que prestar contas. É simples assim. Por exemplo, o presidente que tiver no Vasco não vai poder estourar o orçamento para a temporada. Ah, não. O orçamento aprovado no Conselho Deliberativo do Vasco foi um orçamento X. Se o presidente estourar esse orçamento, ele está sujeito a sanções, a duras sanções impostas pelo próprio Vasco. Punições, entre elas a gente não sabe como vai ser essa situação, né? Mas podem ser graves punições aí para o presidente. Isso é bacana, viu? Eu acho que isso aí não deveria partir somente do Vasco. Eu acho que isso deveria partir da CBF e também do nosso governo na legislação envolvendo o futebol nacional, tá? Eu acho que não só para o Vasco, acho que qualquer clube deveria ter isso, esse mecanismo. O cara entrou no clube, entregou o clube devendo muito mais, gastou muito mais, foi totalmente irresponsável financeiramente falando, estourou o orçamento, enfim, está comprovado que o cara foi totalmente irresponsável, o cara deveria ser cobrado pela justiça do nosso país também, não só pela diretoria do clube, ser afastado do quadro de sócios, ser obrigado aí de repentemente a indenizar o clube, coisas do tipo. Eu acho que fica barato, viu? Eu acho que deveria, essa iniciativa é algo, já é um início, é muito bom, é bacana, a gente torce para que dê certo, mas é pouco, é um início, mas ainda é pouco. Mas como tudo começa pelo começo, vamos aguardar. Mas na minha opinião, eu acho que deveria haver uma união de outros clubes para se fazer isso. E da própria CBF também deveria haver aí uma iniciativa junto ao governo do nosso país e às leis vigentes, né, em relação aos esportes, sobretudo no futebol, né, aqui no nosso país, para quando algum cartola, algum dirigente, presidente, fizer alguma cagalhopança que for ali provada por A mais B, né, que ele foi totalmente irresponsável, para não dizer outra palavra, né, de repente aí cometendo até mesmo furto, desvio de verba, entre várias situações, eu acho que deveria ser uma pena pesada. Olha aqui, ó.
Cadeia. Chile, né? Isso mesmo. O cara deveria ser mandado pro Chile. Não, não é aqui, vizinho do Brasil, na Cordilheira dos Andes, não. É o Chilindró. Como diria aí o Zé Colmeia, né, gente? Brincadeiras à parte, fica para vocês aí o registro a título de informação. Agora eu quero falar com vocês aqui, a gente já falou dessas situações importantes, né? Quero falar com vocês sobre o nosso beach soccer, né? Eu não estava falando que eu estava aguardando chegar na parte mais decisiva. Tivemos 2 jogos nesse sábado, né? As meninas jogaram, né? O nosso time de beach soccer feminino jogou contra o Sampaio Corrêa a partida válida pela semifinal, né? E acabou que não deu Vasco, né? O Sampaio Corrêa goleou as nossas meninas por 4-1 e elas vão disputar aí o 3º lugar do beach soccer nacional, tá? E o nosso Vasco masculino enfiou 6-3 na equipe do Vitória da Bahia e vai disputar a final da competição do nosso beach soccer. Então, só para reiterar, as meninas caíram na semifinal 4-1 para o Sampaio Corrêa e vão disputar o 3º lugar, tá, gente? A gente vai descobrir os adversários. E o adversário, melhor dizendo. E o Vasco masculino venceu o Vitória da Bahia por 6-3, garantindo vaga na final, a ver também o adversário do nosso gigante. Dito isso, agora eu quero falar com vocês aqui sobre o nosso meia, né? O nosso camisa 10 que chegou aqui no Brasil, desembarcou. Já assinou com Vasco, camisa 8 / camisa 10, né? Segundo volante, meio atacante. Estou falando do Maxime Domingues, né? Ele que é suíço, tem naturalidade também de espanhol, tem dupla nacionalidade, tem apenas 28 anos, né? Surgiu informação hoje, divulgada pelo GE. Globo, de que o Vasco já tinha interesse nesse jogador. Porém, todavia, entretanto, a alta cúpula da 777 Partners nunca entendeu que ele fazia parte ali do perfil, que ele se enquadrava no perfil, melhor dizendo, do nosso Vasco para ser contratado. Então, com isso, a 777 nunca pegou o telefone para abrir negociações com Maxime Domingues, mas ele sempre esteve no radar do Vasco desde o ano passado. Desde 2023 ele já estava no radar do Vasco e apareceu, né, pintou aqui no Brasil nessa temporada. Essa informação que veio do GE. Globo, tá, gente? Outra situação que eu quero trazer para vocês é um levantamento, é um comparativo bem bacana do canal do Garone, né? Ele que divulgou, achei bem legal essa parada. Tá, Garone? Fica os créditos aqui para você, tá, meu amigo? Então, gente, é o seguinte, acompanhe na sua tela esse gráfico aí, mais uma vez divulgado, né, pelo canal do Garone, que fala de Vasco também no YouTube, né? É um comparativo entre Maxime Domingues, Matheus Carvalho, tá? E o Paulinho Paula, tá bom, gente? Olha só, os fundamentos, né, são eles: passe certo, bola longa, passes decisivos, assistências, finalizações, desarmes, interceptações e duelos ganhos. Então, bora lá. Passe certo, né? O nosso Maxi tem 81.9, o Matheus Carvalho 86.3 e o Paulinho 86.2. Então a gente observa, né, de que em questão de passe certo, né, o Paulinho, né, é o cara que tem mais assertividade. Não, na verdade o Matheus Carvalho, né, é o que tem mais assertividade. Mas não quer dizer nada, que a diferença é pouca, tá, gente? Aí na bola longa é 6,2 para o Max, 61,2 para o Max, 60,9 para o Matheus Carvalho, 68,9 para o Paulinho. Olha como que a bola longa do Paulinho é muito boa e o passe do Paulinho também é muito bom, né, gente? Aí passes decisivos, 1.7 do Maxi, 0.4 do Matheus Carvalho e 1.5 do Paulinho. Então observe que os números do Maxi são muito bons, porque o Paulinho deu super certo no time do Vasco, caiu no gosto do torcedor e tem números do Maxi aí que são iguais, são maiores do que números do Paulinho e até mesmo do Matheus Carvalho. Assistências, 0.15 do Maxi, 0.07 do Matheus Carvalho e 0.11 do Paulinho. Então uma ligeira vantagem também para o nosso meia suíço. Finalizações, ele está bem na frente dos outros dois colegas de equipe, 1,4 para o Max, 0,8 para o Matheus Carvalho e 0,6 para o Paulinho, né? Ele quase que dobrou aí, né? Na verdade ele quase que triplicou, né? Ele quase que triplicou o Paulinho, quase que dobrou o Matheus Carvalho. Desarmes 1,7, não é a praia dele, 3,8 do Matheus Carvalho e 2,2 para o Paulinho. Então vocês observam que está muito nítido, né? O Matheus Carvalho, primeiro volante, tem características de primeiro volante, o Paulinho tem características de segundo volante e o Maxi tem características de meia atacante, hein? Prestem bem atenção nisso. Olha só, interceptações, 1. O Matheus Carvalho 1.3 e o Paulinho 0.8. Então, ele é um cara que joga como meia, mas ele tem características também de um segundo volante.
Tá? Duelos ganhos, 4.8 para o Maxi, 6.2 para o Matheus Carvalho e 6.8 para o Paulinho. É por isso que eu estou falando, né, que no momento defensivo os números de Maxi Domingues ficam um pouco abaixo do Paulinho Paula ou do Matheus Carvalho, porque, como eu já falei, ele é um jogador mais de saída de bola, de pegar aquela segunda bola no meio campo para armar o jogo e de propriamente armar a partida. Então ele é um jogador que segundo volante ou meia atacante. Essa é a função do Max, mas eu achei bacana o comparativo envolvendo o Matheus Carvalho e o Paulinho. O Matheus Carvalho que joga mais como um primeiro volante, mas também pisa na área, e o Paulinho joga como segundo volante, mas volta para marcar. Então acabam tendo ali características parecidas, né? Mas ao mesmo tempo são jogadores que jogam em funções diferentes, embora sejam ali todos eles de meio campo. Então fica o registro para vocês envolvendo o nosso suíço, que eu tô curioso, né, para ver a coletiva, a apresentação, né? Vamos aguardar aí o Vasco, o Marcelo Santana e o Pedrinho ficaram de conceder uma entrevista coletiva após o fechamento da janela. Fato é que o Vasco segue no mercado buscando um zagueiro. Acredito eu que essa coletiva ainda não tenha acontecido por conta dessa situação envolvendo reforço para a zaga, já trazendo, né, já pegando esse gancho, esse imã desse assunto da zaga, né? E a zaga? Álvaro Silva e a zaga? Torcedores do Vasco e a zaga? Então, essa é a pergunta de $1 milhão, né, hoje nos bastidores de São Januário do CT Moacir Barbosa, né? É isso mesmo, essa é a pergunta de $1 milhão hoje a se responder ou a se fazer para o presidente ou para o Marcelo Santana, né? Fato é, presidente Pedrinho ou Marcelo Santana, o diretor de futebol. Fato é, gente, que até agora nada em oficial, né? Alguns nomes pipocados, ventilados. O Pedrinho já falou que se for para trazer qualquer jogador, ele prefere manter os atletas que já estão no plantel para não inflar a folha salarial do Vasco de uma forma que não seja benéfico para o clube, que não entregue. Para trazer alguém do mesmo nível que já tem aqui, né, ou na base, traz alguém da base e fica com o que já está. Não tem necessidade de gastar rio de dinheiro só para dar aquele suposto cala-boca no torcedor e depois de um mês está todo mundo xingando de novo a diretoria porque contratou o tal do jogador ruim para dar o cala-boca. Sabe por quê? Porque tem uma situação muito grave de trazer jogador só para compor elenco, de trazer jogador meia bomba ou jogador ruim para o time. Sabe por quê? Porque ele estando no time, uma hora ele vai entrar para jogar. E é aí que mora o perigo, já diria a música sertaneja. Aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo. O problema não é o jogador ruim, o problema é ter um jogador ruim no time. Porque uma hora o titular vai machucar, o reserva imediato pode ser que esteja suspenso, e aí o terceiro lá, de repente, pode ser que esteja numa seleção de base, alguma coisa assim, e aí precisa desse cara. E aí é a hora que a torcida cai de pau nele, cai de pau na diretoria. Então por isso que o Pedrinho falou, se for para fazer qualquer contratação para inflar a folha salarial do Vasco e dar um cala-boca na torcida, eu prefiro não trazer ninguém. Palavras do Pedrinho, tá, gente? Ele falou, prefiro ficar com o plantel que já temos, com os atletas que já estamos no elenco. E aí dentro de toda essa situação, né, tem alguns nomes que estão sendo pipocados na mídia, como por exemplo o Marcelo, né, ele que estava no Lyon, também jogou no Bordeaux da França, só que já tem 37 anos, né. Tem por exemplo o Fádzio, né, que é argentino, tem 37 anos, ex-Roma e ex-Tottenham, mas por 37 anos é complicado. Tem o Matip, esse é um nome sensacional, esse aí é para fechar aeroporto, tá? Esse aí era para fechar o elenco de vez do Vasco, já pensou? Chega aí o Matip para jogar com o Coutinho, com o Payet, com o Maxime Domingues, com o Verratti, com o Piton, com o Léo Jardim. Desculpa, puta que pariu, gente. Aí o mundo acaba. Aí, pô, eu sou obrigado a ir parar lá no aeroporto só para recepcionar o camaronês, né? Matip, de 33 anos. Mas isso aí é apenas um jogador livre no mercado. Se o Vasco vai ter condições de ir ao mercado para contratar ele, se ele vai querer também vir jogar no Vasco, é uma outra história. Mas eu, né, se eu estivesse jogando FIFA, né, desses nomes que estão livres aqui, eu iria no Matip de olho fechado. Tem outro jogador também que é o Manolas, que é um bom jogador também, tá? Eu vejo algumas pessoas falarem mal dele, mas eu acho bom jogador, não é um cracasco assim, mas é bom jogador sim, se destacou muito com a camisa do Napoli e da Roma na Itália. Ele é grego, já passou por seleção da Grécia, tem 33 anos, uma idade boa. Tem o Thiago Lori, né? O Thiago Lori é ex-Liverpool, ex-Sport e vários outros clubes, Aston Villa, enfim, vários clubes do futebol europeu de médio para grande escalão. O Thiago Lori, que tem 33 anos também, né? Um jogador aí que tem uma carreira muito consolidada por ter
tem a parte física muito regular, os números dele também, onde ele passa, são regulares também, né? O Vasco teria supostamente um interesse nele. E surgiu aí, nome novo, hein? Surgiu a situação aí do zagueiro português, né, que teria sido oferecido ao Vasco, Pedro Mendes, né, outro zagueiro de 33 anos, ele tem 1,86 m de estatura, joga pelo lado direito, faz uma volância também, e o melhor pé é o pé direito, tá, gente? Aí ele passou pelo Parma, por Sporting, pelo Rennes da França e pelo Montpellier, tá? Entre outros clubes também de menor expressão, ele está sem clube, tá? O Pedro Mendes está sem clube. Obviamente o Vasco só pode contratar jogador sem clube, né? O staff do jogador teria oferecido ele ao Vasco. Essa informação não é minha. Isso quem trouxe aí no fim da noite de sábado para o início da manhã desse domingo foi o RTI Esportes. Eles costumam errar bastante coisa, de vez em quando eles acertam uma coisa ou outra, tá? Só para ficar para vocês o registro. Então tem alguns nomes aí na praça dando mole, pipocando, tem a questão financeira, tem a questão se o jogador vai querer vir para o Vasco, tem a questão do tempo hábil, né? Será que vai dar tempo do Vasco trazer um zagueiro para a gente tentar reforçar a nossa linha defensiva, né? Por exemplo, quero mandar aqui um abraço agora para o nosso inscrito aqui no canal, o Gilcimar, né? É ele que está aqui em todos os vídeos, comenta 2, 3, 4, 5 vezes no mesmo vídeo. Tamo junto, Gilcimar, um abraço, um casaca no seu coração. E o Gilcimar mandou um comentário no vídeo de ontem, ele falou: Álvaro Silva, palavras do nosso amigo Gilcimar, tá, gente? Ele falou: Álvaro Silva, eu tô preocupado com essa zaga, com o Maicon, com o Léo na Copa do Brasil aí, contra o Mulambi, não sei o quê. Gilcimar, na verdade, meu amigo, essa preocupação não é só sua, não. A gente compartilha ela, né? Os 25 milhões de torcedores do Vasco estão compartilhando dessa, vamos dizer assim, dessa insegurança defensiva do nosso Vasco. Porque o Léo, quando ele cisma, ele faz um jogaço. Aí depois já faz um jogo horrível. O Maicon faz 4, 5 jogos maravilhosos, daí de repente me entrega a paçoca de um jeito que não pode entregar. O João Vitor me joga muito bem em um jogo, joga mais ou menos no segundo, e no terceiro jogo já arruma jeito de ficar fora, de ser expulso e ficar suspenso, ou levar um monte de cartão amarelo, né? O Rojas joga bem, mas todo jogo que o Rojas joga, ele acerta a cabeça em alguém. Ou alguém dá uma cabeçada nele, ou ele dá a cabeçada em alguém, aí abre o supercílio, abre cabeça, abre testa, é ponto para todo lado, fica vários dias sem jogar. Aí quando volta, aí já não volta do mesmo jeito que estava jogando. Não é mau jogador, o problema do Rojas é o ritmo de jogo. Para ele entrar ali no clima ali da equipe, na voltagem de todo o time titular. Só que aí, quem vai jogar? Né? Aí fica esse grande ponto de interrogação. O Lincoln teve uma chance ali quando a gente não tinha possibilidade de colocar outra pessoa. O Paiva colocou o Lincoln num jogo fora de casa contra o Internacional no Beira-Rio. Deu certo, segurou ali no ufa-ufa, meteu um gol para ajudar o Vasco a ganhar o jogo, mas depois disso também não teve mais chance. Então, essa questão da zaga vem deixando sim nós torcedores de cabelo em pé. Tá? Tem gente que me cobra, né? Álvaro, cadê a zaga? Cadê a zaga? Cadê zagueiro? Cadê zagueiro? Gente, eu falo, né, de acordo com que as informações saem. É claro que a gente pega um momento igual agora para falar sobre o assunto, para abordar o tópico, né? Para falar que a gente precisa de zagueiro, para esmiuçar essa situação. Agora, eu não posso também ficar criando, inventando nome de jogador, criando factoide que existe onde não existe nada, porque aí depois não acontece nada, e aí o que acontece? Eu ganho, sei lá, 100, 200, 500, 1000 inscritos com um vídeo falando um papinho gostoso para vocês, e posso perder 3 vezes mais inscritos, porque depois eu saio como mentiroso. Tem uma coisa que eu não gosto, é ser taxado de mentiroso. Eu já criei o canal no YouTube para falar de Vasco. Por quê? Porque eu cansei de ver outros canais que falam de Vasco contando mentira. Os caras falavam na cara dura uma parada de manhã, chegava de tarde, não era nada daquilo. Quando chegava à noite, eles não tinham nem a cara de pau, e até hoje, eles não têm nem a cara de pau de falar: olha, eu tava errado, viu? Não, eles põem um pano quente em cima, morre o assunto e segue o baile, sabe? Toca o barco. Eu não consigo ser assim. Por exemplo, eu trouxe a informação para vocês aqui do Pedro Mendes, português. Quem trouxe foi o RTI Esportes, eu repassei para vocês. Aí se amanhã ou depois a gente descobrir que é mentira, não tem problema nenhum chegar aqui: olha, gente, eu descobri que é mentira, viu? Não procede, e acabou. Assim como algumas vezes
vezes também, gente fontes que eu tenho de dentro do Vasco, amigos, pessoas que eu conheço que trabalham no Vasco, já me deram informações corretas, verídicas, que bateu, ou informações corretas que depois a contratação não aconteceu, mas a informação era verdadeira, mas a contratação não aconteceu por outros motivos, né? Aí eu venho, ponho a cara aqui, peço desculpa, explico para todo mundo. Agora eu não posso criar uma situação, porque o Vasco está precisando de zagueiro, eu não posso criar uma notícia de zagueiro, eu não posso criar um zagueiro que o Vasco está contratando, eu não posso criar uma contratação para o Vasco, porque se depois isso não acontece, eu perco o crédito com vocês, que eu gosto de trabalhar com a verdade, e eu também não durmo bem, não ponho minha cabeça no travesseiro para dormir tranquilo, sabendo que eu estou usando de mentira para a torcida do Vasco, uma vez que eu também sou vascaíno, e uma coisa que me deixa muito puto é justamente a própria mentira. Então, quando eu não falo de determinado assunto, é porque não é verdade, ou porque eu ainda não tomei conhecimento. Por exemplo, às vezes está todo mundo falando do assunto X. Se o Álvaro Silva não estiver falando desse assunto X, vocês podem ter certeza, ou esse assunto X saiu depois de eu ter lançado o meu vídeo, ou o assunto X, né, saiu aí no caso de uma forma que não dá para saber o que é. E aí eu prefiro esperar para averiguar, e aí sim a gente averigua, apura os fatos, e aí toma conhecimento se procede ou não. Então, meus amigos, dito isso, né, já esmiuçado todos esses assuntos, todas as informações, todos os pingos nos is, eu fico por aqui, mais uma vez desejando um ótimo domingo para todos vocês, um bom dia, né, uma boa noite para você que me assiste nesse fim de madrugada, um bom dia para você que já está me assistindo pela manhã, tudo de bom para todos nós, que Deus nos abençoe, ótimo domingo, e ó, tamo junto, sabe por quê? Porque enquanto houver um coração infantil, o meu, o seu, o nosso Vasco da Gama será imortal, vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!